Olá, pessoal. Estamos aqui nos preparando para mais uma live nessa noite de sexta-feira. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, que é sobre constelação sistêmica ou constelação familiar. E daqui a pouco nossa convidada vai estar entrando aqui. Vamos esperar só um pouquinho. Olá. Oi, Cleo! Oi, Tudo bem? tudo e você? Tudo bom também. Foi rapidinho a conexão, né? Você viu? Não precisou Foi? nem fazer teste. Não, tudo Vamos, certinho. é, vamos esperar um pouquinho, deixar o pessoal ir se conectando e entrando aí. Esse mundo das lives, se deixar, você fica o dia inteiro assistindo live. Eu estava assistindo agora mesmo um encontro fitoterápico lá do Espírito Santo, que eles têm o exemplo de farmácias vivas, desse monte de coisa, e está tendo ao vivo o congresso. Nossa, que delícia! Aí se deixar, você tem uma coisa atrás da outra, né? Não, facilitou muito, né? Tem muita coisa que Sim, ajuda. sim. Facilitou. E assim, aí a gente percebe como já, de uma certa forma, existiam algumas ferramentas e a gente não usava, né? Que nem Não, reuniões. Olha o tempo que você ganha hoje de não precisar se deslocar, né? E sim, você consegue reunir com pessoas do Brasil inteiro. Às vezes você tinha que se deslocar até São Paulo, até aquela coisa toda. Aí agora você tem aí essas ferramentas, né? Agora a gente vai acostumar e não vai viver sem, né? não, Não agora é? acabou. Porque parece que você está É, aqui, né? agora. A Sim. energia, a gente já sabia que não tinha tempo e espaço, agora então. Exatamente. Agora que não tem mesmo, né? Não. Vou falar uma boa noite pro pessoal que entrou. Carol tá participando. Um beijo, Carol. O restante eu não conheço. Boa noite. Bem, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Ana Paula, sou diretora do Espaço Bem-Estar e Companhia, que é uma escola de cursos na área de beleza, de estética e também de terapias integrativas. Na área de terapias, a gente tem os cursos e nós temos os atendimentos. E nesse meio, digamos assim, das terapias integrativas, a gente fundou o Instituto Social de Terapias Integrativas. Então, tudo que se refere a essa parte das terapias faz parte do Instituto. Então, o Instituto ficou um parceiro do Espaço Bem-Estar. E faz parcerias com outros profissionais, com outros institutos, como é o caso com a Cleo, né? Cleonice é a nossa Cleo, né, Cleo? Que está lá em Taubaté, apesar de ser socorrense, mas está lá em Taubaté. E é uma das nossas parceiras e ela vai falar hoje um pouquinho do trabalho dela, né, Cleo? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou consteladora, sou de Socorro, né? Tô aqui morando faz 2 anos e pouco, eu tô aqui em Taubaté, mas eu tô em Socorro todo mês trabalhando. E agora com o curso. Também, né? Também, né? Cleo, conta um pouquinho da sua experiência nessa área da constelação. E depois a gente tira a dúvida que tem assim, pessoas que falam assim, explica se é constelação sistêmica, se é constelação familiar, explica um pouquinho sobre isso, né? Eu conheci constelação familiar vai fazer 13 anos. Eu tinha uma que estava em Bragança e eu peguei um folder e fui. E eu quis muito conhecer. E quando eu cheguei assim, que eu vi o trabalho, e eu já fui para constelar. E eu tinha uma questão muito específica, sim, questões com minha filha, né? E eu fui. E eu fiquei encantada a primeira vez. Por quê? Porque montou esse teatro, né? Então é um trabalho em grupo, né? Eu conheci já a constelação a primeira vez no trabalho em grupo. E aí, quando eu cheguei, que eu vi que foi falado coisas que só eu sabia e coisas que eu não sabia. Eu fiquei encantada com aquilo. Eu queria saber o que estava por trás daquilo. Aí eu tinha mais uma questão, passou um mês e eu estava lá de novo.
de tanto resultado que fez da primeira constelação. Aí eu fui e fiz a segunda constelação. Aí eu fiquei mais encantada ainda. Por quê? Porque quando eu escolhi o meu tema e quando eu vi que pessoas que estavam me representando muito igual, né, ficava com as mesmas sensações que eu tinha, com as mesmas sensações das pessoas que participavam da minha questão. Aí eu fiquei encantada, aí eu falava assim, eu tenho uma questão muito séria na minha vida, e eu fui fazer o curso. Eu não fui fazer o curso para ser terapeuta, mas eu fui fazer o curso porque eu queria entender porque foi uma mágica. Então, de socorro mesmo, assim, antes de todo mundo, fui eu que fui. Aí, quando eu cheguei, eu voltei e fiz um monte de propaganda. Gente, vocês precisam conhecer. Vocês precisam ir. Era a Ana, né? Ana Maria, na época, lá em Bragança. Aí foi. Aí eu fiquei encantada, que eu queria saber o que estava por trás. Só que eu tinha muita constelação para fazer. Falei, vou fazer o curso. Aí eu fiz o curso com o Renato Bertatti por 2 anos e mudou minha vida. Porque entender assim, eu falo assim, não é nem você só fazer mesmo constelação, mas você entender o que o Bert Helling trouxe à tona das leis que existem, você entender, minha vida assim, ela mudou assim completamente, quem me conhece. Mudou toda, assim, você entender cada questão, você entender as leis que existem, que regem você consciente ou não consciente. Sim. Então, elas estão atuando. Você entendendo elas ou não entendendo, você está atuando. Aí quando eu fui vendo tudo que estava por trás, compreendendo, eu tinha salão na época, né? E eu vinha e via as repetições de padrão das pessoas, muitos anos convivendo com as mesmas pessoas, eu fui compreendendo isso. Eu falei, o que o Bert Helling trouxe é encantador. É transformador para a vida da gente. Por quê? Porque quem que não tem uma questão familiar? Quem que não tem? Uma? Uma só? Se fosse uma, tava bom. É pelo menos uma, né? E aí você vai compreender esse mundo que está por trás. Eu falo assim hoje, né? O judiciário, ele adotou a constelação para eles. Então, foi assim uma transformação no mundo das constelações. Porque está usando no judiciário. Por quê? Porque realmente as leis que o Bert Helling colocou, elas são com estrutura. Não tem como você discutir. E aí vai atuando nesse inconsciente que você vive no sistema. Então, por que constelação familiar? Né? A primeira é a constelação familiar mesmo. Veio só para a família. Então veio do psicodrama, né? Aí Bert Helling descobriu que fazia um movimento natural. Aí só que ele foi vendo que não era só o sistema familiar. Por isso que virou constelação sistêmica. São todos os sistemas. Então, dentro da empresa também atuam as leis. Dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer sistema, essas leis estão atuando. Tá. Você está falando muito de leis. Fala um pouquinho, quais são essas leis? A lei de pertinência, todos têm direito a pertencer. Então, quem que a gente exclui do nosso sistema? Ou tanto de empresa, ou tanto de família. A gente exclui os abortos. Então, tanto provocado quanto... Provocado é mais fácil excluir, mas até o espontâneo. Você exclui deficiente. Né? Hoje é com muito menos, né? Porque hoje tem a lei da inclusão. Mas primeiro, lá atrás, tinha muita exclusão. Alcoolismo, drogas. Então, na sua família, você vai perguntar se ela fala assim, na minha família não tem. Então, quando eu excluo alguém da família, uma próxima geração vai vir olhar para aquele. Tá, entendi. Então, por exemplo, tem abortos, né? Ou provocado ou espontâneo. Eu já vi, né, crianças sendo constelar abortos e ela saber os lugares. E que ela não sabia, ninguém contou para ela. Tá. E eu também tinha um cliente de São Paulo que ele falava assim que ele aprendeu muito quando falava de prostituta.
Por quê? Porque se você exclui uma prostituta, tem muita gente que se veste igual a prostituta e não é prostituta, mas ela está olhando uma prostituta. Então, essa é a Olha lei que da exclusão. interessante. É. Tá. Muitas pessoas, uma outra coisa também que a gente exclui muitos antigos relacionamentos. Aí a pessoa Aqueles que vem, não deram certo. isso, então foi noivo, então cada época é um jeito, tá? Né? Na época dos nossos pais, por exemplo, é os noivos. Aí a pessoa vem, nossa, não consigo um relacionamento, não consigo casar, né? Não consigo estar ninguém. Aí você vai ver, teve uma ex-noiva do pai. Olha. Aí você vai perguntando, ah, não, imagine, meu pai não, mas depois você vai saber quem é mesmo. Então essa exclusão da ex-noiva manteve no sistema. Tá. Por quê? Porque ela fez parte da história. E Então, foi o que é negada de uma certa forma, né? isso? O que é? É você olhar para a tua linha da vida e ver quem fez parte. Passou por você. Então, eu não posso excluir ninguém. Eu tenho que incluir. Não é ficar contando para todo mundo, mas é você incluir. Então, onde eu incluo? No meu coração. Então, por exemplo, você é meu segundo relacionamento. Né? Você é meu terceiro relacionamento. Ou você não é mais. Por quê? Porque tem muitos filhos que vivem só, por exemplo, é tratado como filho único, aí você vai descobrir tem 2 abortos. Daí é como se fizesse assim no corpo da. Relaxa. Então, uma das consequências disso é essa criança ou esse adulto querer viver por 2 vidas. Ou querendo morrer. Essa é uma Tá. dinâmica. São dinâmicas. A lei da hierarquia tem ordem de chegada. É. Então, o que acontece? Como os irmãos, aí o caçula quer se intrometer. Não, ele é o caçula. Ou os filhos querem se intrometer na vida dos pais. Tá. Mas quem chegou primeiro? Os pais. Mas claro. Quando você vai para esse lugar, é muito bom. Porque se você está muito batendo, se você fica muito batendo a cabeça na vida, você vai ver, tá olhando para os pais. Então fica julgando, fica cuidando da vida dos pais, acha que os pais não têm condições. Aí você vai ver, o pai tem 50 anos, 45, 60. Aí hoje eu me É. coloco nesse lugar, eu falo, meu, você imagina alguém mandando a minha vida, né? É. E eu percebi isso dentro de todos esses anos de terapia, mais ou menos uns 15 anos de terapia, eu percebi que o que acontece muito? Tem muitos filhos que cuidam da vida dos pais quando não é preciso, e a pessoa envelhece e fica cansado. E aí o que acontece? Então envelhece e fica cansado. Aí que já cuidou antes, então eu falo, cuide na hora certa e não Certo. antes. É. E a terceira lei, que é a lei do dar e do receber. Então, o único que nós não pagamos, que não tem troca, é dos pais. Então, os pais dão a vida pra gente e a gente passa para frente. Não tem como pagar a vida. Então, é pais e professores. A gente não tem como pagar o que fizeram pra gente. Mas em todo relacionamento, se você, qualquer amizade, ou marido e mulher, se você dá muito, o outro vai embora. Tem que ter esse equilíbrio. Tá. Então, essas Cleo, fala essas 3? essas 3 vezes, você sabendo ou não, ela tá atuando. Tá. E aí, assim, aí, como você disse, trabalha-se em cima dessas 3 leis, né? Como é que, assim, na verdade, aí você, por exemplo, a pessoa vem com um problema, aí você vai trabalhar dentro dessas leis, né? E aí, identificando como é que é feito o cuidado, como é que é feito, como você disse assim, porque geralmente tem um julgamento, geralmente tem um outro olhar. Como é que é feito esse trabalho com a pessoa que está constelando?
Ela vem com uma questão, às vezes ela vem com, às vezes não é sistêmica, a gente como terapeuta tem que ter esse feeling, né? De entender Sim. o que é sistêmico e o que não é. Porque ela, às Tá. vezes ela já senta perto de você com uma, tipo, a minha mãe é a bruxa, é a ruim. Né? A minha mãe me abandonou, meu pai abandonou. Aí você vai compreendendo que você só coloca a culpa no outro, a responsabilidade. A gente tira. A constelação é muito bom porque a gente tira a palavra culpa, a É, responsabilidade. sim. No começo que a constelação veio, para me chegar lá, né? No começo que a constelação veio, o Bertelli foi muito criticado. Por quê? Porque ele falava que estava tirando a responsabilidade. Não, ele não estava tirando, mas a gente amplia um olhar. Então a pessoa vem com uma questão, então a questão dela é relacionamento, né? Amoroso. Né? Ela vem com uma questão de relacionamento, uma questão de financeiro, uma questão. Aí o que a gente vai escolher? A gente, quando a gente chama de aberta, a gente monta as pessoas, né? A gente vai escolher pessoas para representar dentro desse teatro. Então, a gente, né, como terapeuta, como consteladora, vamos ter esse feeling. Então, quem que são esses personagens? Tá. Às vezes, a pessoa ela vai, por exemplo, no relacionamento amoroso, ela vai, aproveitar que é o mês dos namorados ainda, né? Ela, Sim, é. ela vai Tinha até colocar. Então, às esquecido. vezes, Tinha até esquecido. Depois que você é casado, você até esquece. aí, quando você vai, por exemplo, aí a pessoa culpa, porque ele não olha para mim, ou um casamento, né? Não olha para mim, não está disponível. Aí você vai perceber, quando você coloca a constelação, o que ela vai ter? A gente só, quando a gente vai falar do outro, você fala de fora. A constelação, você vai se ver na constelação. Esse É. é o segredo. Quando você se vê na constelação, você está de fora assistindo esse teatro. Quando Sim. você vai se ver, aí você vê que você que não estava olhando para o relacionamento. Agora, por que você não estava olhando para o relacionamento? Porque você estava olhando a algo que aconteceu antes. Por exemplo, uma irmã que morreu, um irmão, ou a separação dos pais, ou a mãe que morreu, o pai que morreu. Aí vai vir o que estava por trás desse, vai vir para o consciente o que estava no inconsciente, o que estava atuando. Aí quando isso é trabalhado, a pessoa fica disponível. Sim. Muda o olhar, né, Cleo? Na Muda, verdade, né? é o que você trouxe. É uma coisa que geralmente a pessoa não enxerga, então por isso que ela tem que estar lá olhando aquela, vamos falar, o teatro, né? Para ela É, poder até se enxergar onde é que está o papel dela e o papel das outras pessoas, né? isso. Aí, em cima disso, você vai trabalhar em cima de leis. Então, o que é né, em cima do todo trabalho em cima das três leis? O que o Bert Henry fala? Antes do amor vem a ordem. Se eu não deixo meus pais, se eu ainda continuo criança, se eu ainda continuo atuando, eu não vou para um relacionamento. Aí, por Não. exemplo, né? Então, aí o que acontece? Então, por exemplo, se eu tenho uma falta de pai, aonde eu vou buscar esse pai? No relacionamento amoroso, no serviço, no meu patrão. Eu vou buscando na vida. É inconsciente, né? Você vai buscando, você não percebe. É. Aí quando E aí, você não pode falar. quando você faz essa paz com isso que você vê, que é onde você estava olhando, acaba. É. E não sei se você já viu, né? As pessoas falarem, ai, meu pai foi ausente, minha mãe foi ausente. Isso é uma coisa muito usada. Ai, porque ele não. Eu usei. Na minha constelação eu usei. Eu usei também. Eu falava que meu pai era ausente. Antes de É, conhecer, né? Mudar sim, depois. Aí não é que ele é ausente, ele está presente em algum lugar. Ele está olhando a sim. algo que aconteceu sistêmico. E mesmo ausente, né, na nossa cabeça, presente em outro lugar, ele foi presente. Ele deu o que Foi. tinha para dar. E às vezes a gente quer exigir um monte. Isso mesmo também É, vai acarretando assim, muitas questões. Você quer exigir. Tem muitos filhos hoje, adultos, que querem exigir dos pais ainda. é, Então são é. temas, assim, são temas que às vezes a pessoa vem e ela não tem ideia de que está lá no familiar.
Tá sempre lá. Tá sempre. É. Eu acho que respondeu até uma pergunta que tinha aqui da Cláudia, se tinha, existe cura na constelação para quem não recebeu? Acho que você acabou de falar, né? Na verdade, recebeu tudo que podia, que a pessoa podia dar, né? Então foi É isso. recebido, né? Foi. É, Agora, se eu não tivesse esses olhos e eu fico ainda na vítima, né? Eu fico e não tenho essa cura, eu vou levando para a vida. Então, é assim, eu já faz 12 anos que eu faço constelação, né? Que eu tô atuando, 10 anos, mas desde que eu comecei, eu não fui ser consteladora, mas eu não aguentei, né? Eu é, constelei e assim, fiquei encantada. E assim, hoje, assim, depois de 10 anos, é muito bom ver os feelings, os feedback das pessoas, né? De você olhar realmente o efeito que fez daquilo. Tipo, nossa, hoje eu combino com a minha mãe, hoje eu não brigo mais com ninguém. Isso sim, você percebe que a constelação, ela continua atuando. sim, Não é aquilo que sim. você faz e você vai voltar a ser como você era. Você não volta mais a ser como você era. É impossível, né? É Não impossível. tem como voltar, né? Não. Não, Então, são não. dinâmicas que acontecem assim muito, e assim, e às vezes eu faço, eu não conheço o cliente, né? Às vezes o cliente, por exemplo, não conheço. Eu falo assim, assim, em 2 horas, quando eu faço, principalmente fechado, porque às vezes eu não conheço, muda assim totalmente assim, em 2 horas muda tudo, o rosto, né? Porque você vai se iluminando, você vai vendo que era aquilo que você estava emaranhado, aí você saiu daquele emaranhado, resolveu, você É, fica livre. é. Você tira um peso, né? Eu acho que muda até a expressão corporal, né? Você tira o Muda. peso, a coisa do semblante, né? Sim, É muito rápido que se resolve, né? O que me encanta na constelação é a velocidade, porque é muito rápido. sim. Você vê, puf, e o processo já muda, né? E o que mais que eu fico Então, encantada na constelação é que, por exemplo, uma vez eu constelei de uma sócia que eu tinha. O efeito não é só para mim, não, o efeito é no outro. Daí as pessoas chegam e falam assim: nossa, minha mãe mudou, alguém mudou. Ninguém mudou. não, é que abriram a porta e eu fechei. Você pediu para fechar. Tem uma pergunta ali, ó, como diagnosticar um perfil de uma pessoa que procura ajuda para fazer constelação? Não tem um perfil, tem que ter uma questão. É. Né? Uma questão Uma- que esteja afetando, né? incomodando naquele momento, né? Naquele momento. É, Às é, vezes, a pessoa vem e fala assim, aí não, como um exemplo, né? Não combina com o meu patrão, né? Uma coisa assim. Aí você vai ver, não é o patrão, o que está por trás. Aí tudo se resolve. Resolve com o patrão, resolve com o pai, resolve com a mãe. Então, aí é, todas as pessoas que a gente coloca nessa constelação, todos recebem. sim, sim. Isso que eu falo que é, né, nossa, é uma coisa assim muito, muito, muito grande, é muito grande. O que o Bert Helly deixou pra gente é muito grande. É, maravilhoso, né? Ele faleceu faz pouco tempo, né, Cleo? Foi o ano, final do ano passado, né? Passado? É, Passado, acho que ano comecei desse ano, que passado, deu né? até coisa. É, é. Mas ele deixou um legado incrível, né? Deixou, deixou. Você falou uma, você falou uma palavrinha, e aí até vou pedir para você explicar um pouquinho. Existe a constelação aberta e a constelação fechada, né? Isso. Conta Esse um é pouquinho sobre isso. as pessoas sempre perguntam quando fazer aberta e quando fazer fechada. Então, a aberta é com pessoas, né? A gente chama as pessoas para participarem. Eu falo que a aberta ela é muito rica, por quê? Quando eu vou representar uma que a pessoa me escolhe, né? Me ajuda também. É. Então, todas as pessoas que eu representei, eu às vezes, não é à toa que eu tô lá, não é à toa que me chamam. Ui, caiu. É, caiu. Então, não é à É. toa que me chamam. Então, estão lá para representar. Isso é aberta. Aí as pessoas perguntam quando fazer fechada. Essa é sempre a pergunta. A fechada, eu sempre falo, se você tem um segredo que não queira ser revelado para o grupo. E tem gente É. que não gosta de expor.
Sim, sim. Mas eu sempre falo, quem tá ali é adulto, então não vai sair falando. Isso já aconteceu em Com certeza. muitas situações difíceis. As pessoas saem falando. Ah, eu fui na constelação de fulano. E aí eu vi isso. E isso é uma Hum, coisa que a gente atua muito nos grupos de não sair falando. Por quê? Porque fica chato. Aí, claro, eu falo, não faz pro outro que você não quer fazer para você, né? E aí, claro. dentro disso, aí eu falo, se você tem um segredo, por exemplo, eu não quero contar, então vai expor. Então, esse segredo vai vir à tona. Não tem como não vir à tona. E quando vem à tona, aí a gente faz a fechada. A fechada tem muita, aí é só com terapeuta, tem muitas ferramentas. Tem bonequinho, Playmobil, a gente faz na água, né? Que os bonequinhos andam sozinho. Eu gosto muito dos totens, né? Eu tenho uma cliente uma vez falou assim: Nossa, conversar com pau dá certo, pauzinho dá certo. Então, Ai, eu tenho os totens, que aí a diferença é que você. Então, quando eu faço a distância, eu faço eu gosto muito dos totens. Cada sim. terapeuta, cada constelador terapeuta, ele vai se adaptando àqueles objetos, né? Na água é muito, porque na água os bonequinhos ele anda sozinho. É. E é muito. Eu posso. Nossa, eu posso acho que falar assim de boca aberta, né, Cleo? Porque eu sou uma pessoa que passei já acho que por todos esses tipos de constelação, aberta, Sim. fechada, de água, né? De tudo, né? E assim, é tão engraçado que eu lembro que quando eu fui fazer com água, eu ficava olhando se não tinha vento, se não tinha movimento externo, porque aquele negócio de repente tá parado, de repente movimenta, e você fala, caramba, né? Como é que pode? E é Isso é muito legal. Isso é igual quando as pessoas se movimentam. A pessoa lá entra e fala, eu não vou andar. Daqui a pouco ela está movimentando. É o mesmo movimento. Por quê? Porque, lógico, quando o cliente ele senta, ele vem com a questão. Então, ele autoriza a abrir aquele campo. Sim. Né? Às vezes a pessoa chega para você e fala, eu quero constelar meu marido ou minha mãe. Isso não dá para fazer. Eu ia perguntar isso. Essa semana teve um comentário assim de uma pessoa que está interessada em fazer constelação, e ele queria saber se ele podia fazer constelação com a esposa, porque ele sente que a esposa não reage a tal comportamento dele, daquela coisa. Eu falei, olha, não existe isso. Na verdade, você tem que ir fazer a sua para você se olhar dentro desse processo. E aí você vai entender o comportamento dela. Aí o que é isso? Aí quando a pessoa vem com esse tema, aí eu não, né? Eu já não faço, porque não dá para você mexer, né? Você está atuando contra a lei. Aí, como terapeuta, se você atuar contra a lei, vai cair para a gente. Então, o que eu faço? Então, Sim. vamos olhar para o relacionamento seu com a esposa. Ou mãe, eu quero constelar o filho. Então, o que eu falo para as mães? Até 18 anos pode constelar o filho. Então, eu falo, aproveitem. É. Né? O filho não precisa estar É. junto. Aí, o que acontece? Aí, depois disso, aí 18 anos, não, ele já se tornou adulto. Aí eu constelo a relação da mãe com o filho. Mas Tá. não, né? Eu já tive gente que, meu filho bebe e eu quero constelar o usuário de droga. Eu falo, não pode. Aí a gente constelava a relação. Você acredita que os filhos melhoravam? Sim, sim, eu acredito. Porque daí a gente vai olhar para a relação. Então, aí aquilo já melhorando, já melhorava, eles melhoravam Melhora tudo ao redor, né? Tudo tudo vai ao ficando redor. mais leve, né? Porque eu acho que o Sim, seu olhar muda, né? muda. Muda. Você não tem como, né? Eu falo que se você constelou uma vez, entendeu, não tem como. Você não consegue mais ser a mesma. É. O Cleo, como que o Bert ele define essa questão do campo, como você acessa esse campo e como você trabalha com esse campo? Ele tem alguma assim, explicação que tem a ver com física quântica? Tem alguma coisa nesse sentido? É o campo morfogenético, né, que está ali, que ele está É, trabalhando, ele está atuando, você consciente ou não. Então, por exemplo, aqui a gente já está no campo, já sim, se formou um campo de energia. Então, eu posso sentir sim. você como você pode me sentir. Então, esse foi o Hubert Sheldrake, né, que ele fala dos macacos.
do da lei macaco do na ilha da centésimo. batata. Então, daí ele percebeu, né, que um comeu batata, molhou batata na água e automaticamente os outros macacos começaram. Daí ele percebeu esse campo que está atuando, você consciente ou não. Sim. Então, quando o Bert Helly veio para a constelação, ele percebeu esse campo também que está atuando. Tá. Né? E aí, morfológico, bagunça tudo, né? Essas palavras na minha cabeça. Assim. É E difícil, aí, né? então, o que acontece? Aí, por que ele percebeu que esse campo atua? Por quê? Porque o que aconteceu no sistema, a gente acha que morreu, né? Ah, morreu. E não morreu, ele continua atuando nesse campo que a gente não vê. E esse Tá campo que está ali. atuando. Então, por exemplo, aconteceu um negócio com nossos bisavós. Aí a gente acha que já foi. Mas ele está atuando ainda nesse campo. Então, quando a pessoa ela vem para você, né, que vem como cliente, a gente tem muito rapport, né? Então, essa sintonia com esse campo. Então, é como se abrisse. Então, ele atua, daí ele fala, peraí, deixa eu abrir. E esse campo, você querendo ou não entendendo, aí as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, mas eu não conheci o meu bisavô. Eu falo, mas ele está aí. Por Faz quê? Porque parte está de atuando dentro de você. mim. É minha parte. É. Então, É muito fantástico isso. E aí quando o Bert Helling, ele descobriu, ele saiu e ele foi fazer o psicodrama, e aí as pessoas começaram a se movimentar, né, sozinho, daí ele percebeu, peraí, tá atuando algo. Tanto que no começo, quando eu conheci constelação, as pessoas me criticavam, que era espiritismo. Nada a ver, né? Nada a ver. Você trabalha, por exemplo, com quem que não pensou naquela pessoa e aquele dia viu a pessoa? Então a gente Ou trabalha ligou. nessa sensibilidade. Aí eu falei, mas como que você pode representar? Então no começo a gente era muito julgado. Eu não vou, não, é espiritismo. Eu tô sentindo outro, mas você está sentindo vivo. E o Bert Ehrman, uma coisa também da constelação que é muito linda, ele fala: os mortos não estão mortos. Por que não estão mortos? Porque estão vivos nesse campo de memória, estão vivos na Sim, gente. sim, sim. Ô, Cléo, aproveitando esse gancho de você falar de pessoas que já faleceram tudo, é, é possível, então, na constelação, eu ter uma questão aonde não esteja nos meus pais e sim nos meus avós e nos meus bisavós? Tem como ter pulado essa geração? Tem Tem. situações que vêm de geração em geração. Né? Que Atua, se vai sempre repete. diminuindo, tá? Conforme o tempo, vai diminuindo. Mas vem atuando. E às vezes pula uma geração. Aí você vai ver, estava na geração mais atrás. Eu já vi de 20 geração. Nossa, É mais ou menos 400 anos. A gente conta mais ou menos 20 anos cada 20. geração. Então, coisas muito sérias vêm atuando. E assim, é muito interessante, né? Porque assim, já conheço gente que não conhecia o pai, né? Aqui mesmo teve umas duas, três. E não conhecia o pai, não sabia quem era o pai. E depois ficou sabendo quem era o pai. Aí ele viu que seguia a mesma profissão do pai. Olha, Ele foi que ver dois, interessante. três. Interessante, né? Muito interessante. Eu já vi situações que pessoas descobriram que tinham irmãos e não sabiam, irmãos vivos, assim, de relacionamentos, e na constelação descobriram. Viu? Não, eu já vi É. muita coisa, assim, que você fala, nossa. Eu acho que é aí que as pessoas que não entendem, que também não procuram entender, acham que tem a ver a ligação com a lei, né? Porque como é que consegue, né? Que ferramentas são essas que. Mas tá tudo ali, tá no. Eu falo, o nosso corpo fala, o nosso sistema fala, tá tudo aqui, não tem nada fora, tá tudo aqui. Não. E o corpo da gente é muito inteligente. É, É que antes a gente não tinha essa consciência, né? As pessoas falam para mim, como é que você sabe que eu sinto isso? Eu falei, porque é corporal. tá Às aí. vezes você não vai num lugar e começa a abrir a boca. Você fala, nossa, esse lugar tá Sim, pesado, esse corpo. é, é. Né? Então, esse corporal que você tem, eu falei, quando você faz um trabalho desse, o alívio é no corpo. Sim, Então, por exemplo, uma doença, né, também, que é bem interessante.
Uma doença também é estar olhando a algo, alguma coisa que aconteceu. É, E às vezes eu falo, no começo, assim, hoje não, que ficou muito mais claro, mas no começo as pessoas falavam, eu não quero me ver, não. Então eu falo, você tem que ter coragem de olhar para onde você está olhando. é. A zona de conforto é quentinha, né? Eu vou ficar ali, que tá quentinho, tá ruim, mas eu sei lidar, a gente dá um jeitinho, né? Sim, Só que eu acho que nesse momento, principalmente agora a gente falando no momento de pandemia, as pessoas também estão começando a olhar, mesmo que não quisesse, tem que olhar, né? Que a coisa agora tá mais gritante, né, Cleo? Como não. é que você está Eu, sentindo isso nos atendimentos? no começo, pelo menos os meus, teve uma boa resistência, mas agora sim, não. Agora a procura é vamos fazer hoje. É. Sabe? Nossa, eu tô aqui faz 2 meses, porque assim, né? Precisava, eu falo que precisava dessa coisa, não podia ser tão pouco tempo mesmo, precisa desse período longo. E daí, com Sim, 3 meses, as pessoas falam, nossa, eu acho que tem mais alguma coisa. E como tem muito agora as lives, as aberturas, então as pessoas estão se questionando. sim. O que eu fiz há um tempo atrás, né? Essa mudança de vida, essa mudança que eu tive, foi por causa da terapia. Não tem como mais você ser a mesma pessoa. Então não tem mais como sair. É. Eu falei ontem no meu grupo que eu faço, eu falei assim, ó, veio isso. Não tem, é assim, você não iria por livre e espontânea vontade ficar na sua casa 3 meses. E com o mundo lá fora, Não, né? férias de 3 meses não existe. Pelo menos normalmente não, né? Isso, então você não, você vai, se alguém chegar para você, para você mudar a sua vida, você precisa fazer isso. Você não ia fazer isso. Então a pandemia ela levou você, todos nós, todos, né, a fazer coisas que a gente vai agradecer a ela. Sim, sim. E até o olhar, e assim, o que eu percebo agora, quem está com coragem olhando, tá assim, sessões muito fortes, assim, que dá mudança assim mais rápida ainda. As coisas estão mais aceleradas, né? Então mais acelerada, mais É, acelerada. isso, E aí, isso aí é. a pessoa vem e fala, nossa, devia. Aí eu cansei de ouvir também já, devia ter feito antes, É, né? se eu soubesse disso antes, não tinha sofrido tanto. Não, e eu falo, assim, a gente acostuma, o que você falou, a gente acostuma com o sofrimento. É, A gente tá ali, acha né? que não tem, aí você fala assim, não, não tem algo. Não, hoje tem. Sempre tem um porquê ou um para quê, o que está por trás daquilo. Sempre, Tem. sempre. Então, por exemplo, você vai resolver coisas assim. Eu fiz um trabalho aqui por uma constelação, por uma família que fazia 35 anos que estavam brigados, brigando 35 anos. Ah, quanto tempo perdido, né? Quanto tempo Desperdiçado, né? desperdiçado. Em festa, É, em 35, eu falei para eles, são 35 natais que vocês não curtiram junto. Aí você vai é, descobrir, já era, todo mundo brigava. Então já vinha de famílias, então os irmãos não, mas os avós todos eram brigados, então ficava repetindo o padrão. E aí foi curando, ela falou assim que não curou, porque são muitos irmãos, não curaram todos, mas alguns estão é. se dando bem. Olha aí, isso já é lindo, né? Não é lindo isso? Nossa, é assim, Lindo, não. é muito gratificante. Então, às vezes é É, um movimento dá todo esse efeito. é. Então, você não precisa fazer, não é um trabalho. A constelação não é um trabalho que você faz 10 constelação para um tema. Você faz Não, um. não. É, é, é. E assim, o que eu posso falar isso com toda certeza, que o que você mais sente depois de uma constelação é uma paz interior, que é uma coisa assim que não é indescritível. Você fica depois, né, assim, fala, nossa, porque você acha que vem a compreensão, vem o entendimento, né, vem o agradecimento principalmente, porque quando você enxerga a situação, você agradece aquilo por ter sido daquela forma, porque assim você conseguiu enxergar, né? Sim, Então tem, acho que acima de tudo, a gratidão, né? E isso é trabalhado também, né? muito Isso é. trabalhado. E você olhar e só você, né, de você reconhecer que os seus pais deram tudo, né? Deram tudo que eles tinham para dar. Isso já muda tudo. Eles não dão mais. é, é.
Na Aí verdade, você... todos, né? Eu acho que um patrão, um namorado, um marido, uma amiga, eles dão tudo o que eles podem dar, porque é Sim, o que eles tiveram para dar, sim. né? E aí, se você não exige mais nada, e não exige, e também tem, se você gosta de dar muito, você percebe que o relacionamento está em desequilíbrio, você começa a diminuir. É, Então, exatamente. entendendo, você vai compreendendo isso e você vai mudando algumas coisas internas, meu, aí muda todas as relações. E você também não É, cobra. não, é, é divino isso. Não, Cleo, vamos é falar de assim, é curso? Ah, libertador. fala. Bom, Vamos falar de curso, daqui a pouco começa a apitar aqui, gente, já não tem mais tempo, 30 segundos. tá, tá. Mas é um tema fantástico, né? A O constelação é curso, uma coisa maravilhosa. eu falo que o curso, a diferença do curso, você não precisa ser consteladora depois. Mas o trabalho que, assim, eu dei o primeiro curso, né? Eu estou esperando passar a pandemia para acabar, que agora é só grupo, então eu estou esperando passar. Eu montei o primeiro curso, eu fiquei encantada com o primeiro curso, porque eu nunca tinha dado curso, né, desses 12 anos. E aí eu dei o meu primeiro curso em Taubaté. Foi transformador, então é muito legal, é muito lindo ver a transformação nas meninas, né, que fez o curso. É, É, assim, é uma transformação que não tem mais, que não volta, né? Não volta mais assim, sim. muito, muito lindo. Todos deveriam fazer, conhecer, entender o que está por trás. Não é fazer o curso para ser consteladora, terapeuta, não. É compreender a sua dinâmica, compreender o seu sistema. Então, o que eu trabalhei no curso foi isso. Todas as minhas dificuldades que eu tive no primeiro curso, porque eu fiz há 12 anos, então tinha muita pouca ferramenta, né? A gente não tinha livro, É, gente. Não tinha é. livro para a gente ler. Não tinha o que eu. Nossa, não tinha nada, né? Então a gente sofreu demais com situações. Então hoje, o que eu trabalhei nesse curso, que eu fiz esse diferencial pelas minhas dificuldades. Eu coloquei a trabalhar muito a pessoa e trabalhar muito. Quem quer atender, trabalhar muito com atendimento. Então, todas estão atendendo. Elas estão fazendo já Olha, individual. São 11 módulos, que eu coloquei sábado e domingo. é, Mas por que a gente eu não coloquei com mais frequência? Porque são muito trabalhadas. Então, porque assim, para você entender, você tem que se trabalhar primeiro. Como que eu vou, como que eu vou curar uma mãe e filha se eu não curei eu com a minha mãe? é, E daí a terapeuta vai para o julgamento. Então não é. pode. Então eu trabalhei em cima disso nesse curso e assim deu muito resultado. Né? Então eu esperei para ver se eu diminuía ou aumentava, mas ficou legal. Então, com 9 módulos, elas estão constelando online, coisa que eu demorei 4, 5 anos para fazer, porque não tinha, né? Então não tinha essa Sim. ferramenta. E assim, e a transformação. Então, eu trabalhei muito com exercício, com dinâmica, compreendendo cada passo. Então, quando eu fui fechando, eu fui fazendo cada passo, e quando eu fui fechando, para ela ser terapeuta, todos conseguiram. Olha que maravilhoso. É, o Né? fantástico dessa área das terapias é que, assim, qualquer curso que a gente vai fazer, antes de mais nada, a gente se trata, né? A gente. A gente se cura, né? Porque você precisa passar pelo processo para você poder trabalhar com o outro. Se você não sente aquilo, se você não vivencia, você não consegue. Falar por falar, hoje, principalmente hoje em dia, ninguém acredita. As pessoas querem ver a sua atitude, né? O que você realmente vivenciou, né? Isso, e quando eu fui, nunca fui para ser terapeuta, não tinha nem cogitado isso. Eu fui porque eu tinha realmente questões muito sérias, que eu vi um caminho muito grande na constelação, que mudou. Então eu falei, eu vou para me trabalhar. Então cada vez que eu ia, eu constelava. Então eu fui meio que, sabe, então eu fui para me trabalhar. Lógico que depois não aguentei, né? Já comecei a vir constelando, fazendo exercício. E aí eu fui vendo que realmente não tinha, né? Então foi um caminho que eu fui levada. Mas, Sim. então, primeiramente, se trabalhar, então qualquer pessoa que nem queira, não queira constelar, quando ela faz o curso, é uma caminhada de transformação. Por quê? Porque o pensamento sistêmico, ele atua dentro de uma empresa, ele atua na sua vida diária, se torna filosofia de vida. É, isso é Então, muito por legal. exemplo, outro dia, minha mãe, né, falou assim, alguma coisa do meu irmão.
Mãe, é seu filho, eu não tenho nada a ver com isso. Como meu irmão, eu não tenho questões nenhuma com É, ele. como filho é seu problema, né? Então, É, então, na minha vida pessoal, ele atua muito na todo. minha vida pessoal. Então, a constelação ela se torna uma filosofia. Olha, uma bela explicação, uma filosofia, é verdade. Filosofia. Né? Porque daí você vai É, saber se comportar, você vai se entender as pessoas, os lugares, o porquê que a pessoa ela é assim. O julgamento, assim, a constelação, quem faz, assim, ela te tira totalmente do julgamento. Porque é, você é, aprende a olhar não o micro, o é, macro. é, é. Né? Então, não tem, assim, a mudança, então, eu falo isso, o curso todas as pessoas deveriam fazer. Vai chegar um momento, sim, que não tem como. Eu fiz o É. trabalho na escola aqui, né? Eu tenho uma escola feita da minha casa. O ano passado era um projeto que ela escolheu o caminho da felicidade. Cada professor escolheu um Hum, projeto. Ela me convidou. E eu fui na área terapêutica. Só que eu segui com o projeto. Era 6 meses, era 4 meses, né? E eu fui toda semana eu ia, nem que não fosse eu. Eu queria ir para conhecer. Aí eu fiz um movimento, só que eu deixei para fazer no último dia, um movimento de constelação são adolescentes, de 15 a 18 anos. É de primeiro a hum. terceiro colégio. E foi tão lindo que uma virou para mim e falou assim: isso daqui, todas as adolescentes deveriam saber. Olha que coisa mais linda. Mais Assim, linda, um exercício que eu fiz com ela. olha. Ela falou assim: eu estou sentindo uma paz interna que todos os adolescentes deveriam saber. Aí, no último dia, eles fazem uma explicação. Ela foi lá na frente explicar sobre constelação. E tanto que ela ficou encantada. Olha, nossa, mas Cléo, você imagina que maravilhoso se tivesse nas escolas, nessa fase dos 15, 18 anos, como nós teríamos muito mais adultos, digamos, equilibrados, com menos conflitos, né? Como seria Sim, interessante. eu amo. Eu fiz. Olha, o mais velho foi um homem de 85 anos que eu constelei. 85! Um homem. Eu falei para ele assim: eu estou apaixonada pelo meu trabalho. Falei, eu sou muito grata. Porque assim, já trabalhei com 70, mas 85 era o único. Ele parecia ter 70. Ele falou assim: eu quero morrer sem algumas questões. Eu quero morrer livre. Nossa! Que coisa fantástica Eu quero morrer em isso! paz. Eu quero morrer em paz. Eles falaram para mim que é constelação. E realmente ele saiu encantado. Que lição de vida, hein, Cléo? Eu falei para ele, ó, Olha, eu falei para ele, você me deu um presente. Mas quando eu trabalho com adolescente, sim, assim, é muito diferente também. Eu sempre falo isso para as pessoas. Não deixe o tempo. Porque quanto mais. Então, por exemplo, é muito difícil lá na é, frente, eu falo que sim. Por que as pessoas às vezes não vêm fazer terapia numa certa idade? Porque é difícil ver que perdeu. é, Era isso. Nossa, minha é. mãe não estava presente porque ela teve um aborto, sabe? Umas coisas assim que você percebe que dói. Aí, E aí, quando você pega um é, adolescente, você fala, nossa, é uma delícia. Adoro trabalhar com todas, eu trabalho com todas as idades, com casal, né? Mas assim, é muito gostoso. Quando você realmente trabalha com, com esse novo, né? E você fala, meu, muda a vida, né? Não repete é, padrão. exatamente, repetição de padrão, né? É. Então, Aí você Cléo, ensina, pode pode falar. falar. Aí você No tem curso, alguns então, não tem, exercícios. tá Você ensina cortando. alguns exercícios que você ensina alguns exercícios que a pessoa usa para sempre. O que você falou do Olha. curso? Então, no curso, é isso que uma das coisas que eu ia comentar é da questão da idade. Então, não tem idade. Se uma Não. pessoa de 18 anos, uma pessoa de 30, e como você disse, não tem o pré-requisito de ser terapeuta, de estar na área, é simplesmente Não. quem quer conhecer essa filosofia, quem quer conhecer esse sistema, quem quer conhecer tudo isso, né? Isso. E como a transformação é na vida dela,
a transformação vai ser muito grande. Por quê? Porque ela vai se trabalhar muito, em muitas, então, você trabalha todas as questões. Então, por exemplo, se você tem uma empresa e você faz não, porque eu trabalho, você pode fazer empresa. Então, eu no curso, eu abranjo tudo, todos os Tá. processos, né? Então, já tem um módulo que é só empresarial. Você muda a postura dentro da empresa. Eu, quando conheci a empresarial, eu mudei minha postura dentro das minhas, depois da minha empresa. Eu atuava do jeito, passei a atuar de outra forma. Então, você Sim. imagine você sabendo de todas as leis, sabendo como funciona. E você não precisa constelar, mas a mudança da vida. É. Então, aí, tudo bem que você vai, você faz uma constelação e você. A diferença é grande. Você faz uma constelação, tudo bem, você faz a constelação, tranquilo. Mas conhecer, entender o que está por trás, como atua, como é esse processo. Se você já tem uma empresa, já é ótimo alguém fazer. É. Você vai transformar a vida. Se você tem questões, aí dentro do curso a gente faz isso, né? A gente passa a dinâmica, passa todo. Quando é escrito, como é que tem Conteúdo. o Conteúdo. conteúdo, eu faço muito exercício em cada situação, realmente, cada tema. E aí a gente faz as constelações também, né? Então, no começo eu que faço para mostrar. E é legal porque no curso você debate. Quando eu for constelar normal o cliente, a gente não fala sobre a constelação. Então, a gente não debate. Sim, sim. Quando é um curso, eu vou debater sobre a constelação. É Então, os vai vir. bastidores, né? Então, ó, É, aconteceu isso por isso, a pessoa ficou assim por isso. Então, essa transformação que vai tendo, não tem como. Então, o pensamento sistêmico, como ele atua, você aprendendo tudo isso muda a sua vida. Então, você não precisa nem ser constelador. sim. Maurício perguntou, teórico. Vamos explicar um pouquinho como é que são os cursos, como é que é o curso, né? Então, na verdade, é um final de semana por mês. Os encontros são aos sábados e domingo, o dia Entende? inteiro, né? Olha, aqui eu fiz Mas 8h30 da noite é, até 7 horas, 7h30. Não tem como. Aí o que que acontece? Aí é teoria, né? Eu faço eu dividi em módulos, então eu busquei então, atuar em todos os módulos. Então, módulo de leis, de relacionamento, empresarial, família, família, tem os movimentos, né? Que é o movimento que tem um movimento que é um movimento de alma que é diferente, que aí você não fala nada, você só deixa o cliente. Tem um módulo que é só da individual. Aí o que acontece? Passa a teoria, fala um pouco da teoria, e assim, é vivência, é muita dinâmica. Quando o Bert Helly começou, ele não tinha. Hoje que tem escola do Bert Helly, mas não tinha. sim, Ele só passava, você ia assistir ele constelar. Então, aí os exercícios que você vai fazendo, as dinâmicas, para você entender. Então, tá bom, o que é campo? Tá, então eu vou fazer uma dinâmica para você entender o que é campo. O que é entender. rapport? Ah, mas como que eu faço rapport? Então, às vezes, os alunos falam assim, nossa, mas eu não sei fazer isso. Calma, você já vai saber. Aí você faz uma dinâmica por rapport. Entendeu? Tem um exercício que eu vou fazer no final agora, de como ela atuando como terapeuta. Então, até isso a gente vê. Tá. Olha aí. Como ela Ou vai seja, a melhor forma de aprender é vivenciar, né? Então você dá vivenciar. essa oportunidade no curso de vivenciar, né? Então não tem como a gente começa, sabe assim, então não. Domingo, que acabou 8 horas, porque não tem como, porque tem muito conteúdo, fora tudo que vai estudando, fora tudo que a pessoa vai Sim. compreendendo. Porque a constelação é muito ampla. Aí depois você segue o caminho que você seguir, porque a base, ela é a mesma. Então, todo dentro de uma empresarial, dentro de uma família, a base ela é a mesma. Então, você entendendo toda essa base, fazendo dinâmica e exercício, não tem como você aprender só com teoria. Então, dá. Então, por exemplo, lógico que você faz, né? Você faz online também, dá para fazer. Mas assim, sabe o contato dessa coisa assim, sabe? Sim, né, eu sei que É, vai voltar é, tudo isso. Então, isso também faz é, muita diferença. Então, eu dividi em 11 é. módulos por isso. Então, são 7 módulos que é bem a teoria dinâmica e compreendendo.
Aí depois já começa a constelar. Eu até, numa live que eu fiz na quarta-feira também de um outro curso, eu até comentei dessa questão de que, na verdade, esses cursos todos poderiam ser feitos online. Mas Sim. eu acho que o que é fundamental é essa troca, né? Então, já que a gente está até no caso da constelação, que é o curso que a gente está com previsão para julho, né? Que a gente acredita que as coisas estejam melhor também lá, vão ser tomados todos os cuidados, não são grupos Sim. de muitas pessoas, mas é muito enriquecedor que seja presencial, né, Cleo? Sim. Para ter essa Sim. troca, né? Sim. É. E assim, no começo dá até, né, você passar a teoria, tudo isso, mas a vivência da constelação, ela tem. Porque para você fazer uma constelação individual, você tem que vivenciar uma aberta. Para você fazer uma aberta, você tem que vivenciar. Então tem esse processo, né? E assim, eu não faço com turma grande, então máximo 12, 15 pessoas, no máximo. Por quê? Porque não dá, sabe assim, não dá para você, assim, quando eu pus a proposta do curso, eu só fiz com proposta de toda sair transformada. Porque senão eu fico no vazio. Porque eu já fiquei de vazio de muito curso, já fiz alguns cursos que eu falei, e agora? Né? Então, aí o que acontece? Então, eu não conseguia passar conhecimento em cima disso. Então, então você fazer e fazer com essa coisa de poucos para realmente trabalhar muitos os que vão ser os próximos consteladores. Essa é uma das minhas propostas. Que delícia. Então, assim, para o pessoal que está assistindo a gente, ou que vai assistir futuramente, o curso de constelação está previsto para julho, quarto final de semana do mês. Isso. Se eu não me engano, é 25 e 26 de julho, né, que está previsto para começar. Sim. Se não me engano, é isso mesmo. Quem quiser mais informações, no site do Instituto, www.isis.org.br, está bem explicadinho. Ou, se precisar de mais informações, entre em contato lá com a gente no 971707079, que se tiver também dúvidas, a gente vai respondendo, a gente vai inteirando. Mas, nossa, eu estou muito feliz da gente ter firmado essa parceria, né? Porque eu sou sua fã, você sabe disso. Você participou da minha vida em várias fases empresariais, familiares, relacionamentos, de tudo, né? Fiz todos os tipos de constelação, aberta, fechada, tudo, de casal, de tudo, né? E assim, e você pode falar que você acompanhou uma transformação maravilhosa. E eu também posso falar que você me ajudou muito nisso. Eu sou uma pessoa que eu aconselho, faça, né? Sim. E tem coisas que, por mais que a gente explique, por mais que a gente faça uma live falando durante 1 hora, é só vivenciando, é só você sentindo e vendo a mudança na sua vida, na hora, né? Sim. Você sai da sessão, na rua já acontece uma coisa, né, diferente, é muito, muito rápido. E o que eu gosto também, que eu até dou de exemplo lá dentro, como lá no espaço a gente tem cursos na área de beleza, você é uma profissional que veio da área de beleza, sim, né, que cuidava das pessoas por fora e hoje está cuidando das pessoas por dentro, né? Sim. Isso é muito legal, né? É um exemplo, quer dizer, o cuidar já estava aí dentro de você, né? Então aí só mudou... E ir pela dor, né? Porque eu fui pela dor e eu vi que tudo foi melhorando. Daí você fala, meu, quero, né? Você ouviu um dia sua filha falar para você assim: eu queria essa mãe antes, né? Olha. Eu queria essa mãe antes porque a transformação é muito grande. Então, isso é enriquecedor. Porque eu não me transformei, mas eu me tornei paz, consciente, né? Presente. Sim. Então não é transformação. Eu falava que eu estava no outro lugar errado, né? Você vai para o seu lugar. É uma organização, né? Você organiza, sim, né? Você se coloca onde você tem que se colocar como mãe, como mulher, né? Como tudo. E é uma organização, é uma ferramenta de organização. Por isso que funciona tanto nas empresas, como você disse, em todos os, sim, nossos sistemas, né? Você organiza tudo, né? E assim, você falou de uma coisa interessante, que eu acredito que hoje também as pessoas estão bem mais abertas para ver essa questão empresarial, né? Porque eu lembro assim, quando eu trabalhava em empresa privada, aí eu escutava assim, nossa, esse chefe tá parecendo meu pai falando, né?
Né? Você repete o padrão ali. É muito interessante isso, né? Cleo, a gente tem 25 segundos. Não dá para falar mais, já passou Não, 1 hora. Gente, essas lives são muito fica aqui, rápidas. né? Não é? Olha, eu queria te agradecer imensamente. Foi uma Eu delícia também. conversar. Espero que as pessoas tenham gostado e que as outras pessoas que vão escutar também, que tenha entrado uma sementinha dentro delas. E quem sentiu despertar para vir fazer esse curso, venha com a gente.